O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviram: amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora da escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Amém. Podemos nos sentar por alguns instantes. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem, povo de Deus, família. Primeiramente, eu peço desculpas se eu não avisei antes do horário da missa. Eu estou neste final de semana, meu final de semana de descanso. Eu estou aqui com a minha mãe, com o Paulo de Cuiabá, que é um filho espiritual. Nós estamos aqui em casa e chegando, nós reunimos para celebrar e estar com você. Foi algo que veio ao coração para a gente estar junto. Já estou avisando que amanhã, segunda-feira, 12 de outubro, amanhã é feriado nacional, dia da padroeira do Brasil, dia das crianças, que a gente está celebrando também. Nós vamos rezar a missa às 9 horas da manhã. E você é nosso convidado. Já avisa, assim que acabar a missa, o padre já vai deixar um cardzinho para você poder disparar para outras pessoas. Nós estamos na 28ª semana do Tempo Comum. Nós escutamos aí a primeira leitura, que foi extraída do profeta Isaías, e a beleza da leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. E aí concluímos com a beleza do Evangelho, proclamando que muitos que são chamados, de maneira especial, muitos que são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos por parte. Primeira leitura. Parte do grande Apocalipse de Isaías, o texto apresenta de maneira muito especial o texto que nós acabamos de ouvir. A minha mãe fez a leitura da primeira, falando ali da profecia de Isaías. 3 propostas de felicidade que Deus nos faz. Primeiro, o banquete oferecido sobre o monte. A palavra diz: o Senhor deseja vida digna a todo o povo, com alimento rico e saudável. Ele mesmo se dá por alimento. Eu sou o pão da vida. Na hora, nós estamos no altar, na hora que acontecer o momento da transfigurar, ali é o momento que
Jesus, aquele pão se torna o corpo, o vinho se torna o sangue, nós vamos nos alimentar do corpo de Cristo, o pão da vida. Então, a primeira coisa, o banquete é oferecido sobre o monte. Segundo, a remoção do véu, a teia, que esconde as nações, símbolo de luto e do sofrimento. O véu precisa realmente ser retirado da vida do povo. A pior coisa que tem é a cegueira espiritual. Pessoas que enxergam, mas não conseguem enxergar espiritualmente. Ou seja, o Senhor promete tirar esse véu para enxergarmos de verdade. E aí João capítulo 8 diz, proclamando a verdade nos libertará. E a terceira grande proposta de felicidade é a morte destruída para sempre. Foi daí que o Padre Bruno trouxe aquela expressão. A cruz não é sinal de derrota, a cruz é sinal de vitória. Porque nós sabemos que lá no Gólgota, lá, quando Jesus subiu para ser crucificado, e na cruz ele morreu, com a morte ele venceu a morte. Então é uma grande proposta de felicidade. E se nós olharmos bem para a primeira leitura, nós vamos contemplar essas três grandes propostas de felicidade que nosso Senhor oferece para nós. A primeira leitura termina dizendo o seguinte: naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, esperemos nele, até que nos salvou, este é o Senhor. Nele temos confiado, vamos alegrando-nos e vamos exultar para ser salvo. A mão do Senhor repousará sobre este monte. A promessa se cumprirá. Na segunda leitura que o Paulo leu, nós conhecemos demais quando São Paulo vai exortando a comunidade de Filipenses, e foi Paulo que leu, mas o Paulo daqui, não o Paulo de São Paulo, o Paulo que leu justamente isso. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Desejando, amados, dizendo já ter enfrentado momentos de miséria, de abundância, porque Paulo começa dizendo, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Quando Paulo ele proclama isso, quando ele abre a boca para assumir a sua verdade, mais uma vez eu trago João capítulo 8, proclamareis a verdade vos libertará. Quando Paulo traz para nós isso, assumindo a sua miséria, assumindo o que viveu na miséria e na abundância, isso não significa que ele se acomodou diante das situações diversas na missão. Antes de tudo, que nem a pobreza, nem a riqueza desviou do seu objetivo. Sei viver na pobreza, sei viver na abundância. Mas ele fala, mas eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo sobra ou sofrendo necessidade. Ele está dizendo que mesmo em meio a tudo, ele sabe viver no Senhor. É muito bom proclamar Jesus só nas coisas boas. É muito bom proclamar o Cristo só na bonança. E quando vier? Na fartura é maravilhoso. E quando vier a seca? Proclamar o Cristo vivo e ressuscitado. Não perder o foco e assumir que tudo podemos naquele que nos fortalece. Olha o que o Salmo fala, é o Salmo 22 que escutamos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. É um olhar de esperança. E Paulo traz isso. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente, com sua riqueza, a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. São Paulo sabe, porém, agradecer as contribuições da comunidade que cuidaram bem dele, mas ele mostra claro que a sua confiança está no Senhor. Eu quero dizer para você, a tua confiança, a minha confiança precisa estar em Deus. Nós somos agora quase 300 pessoas acompanhando ao vivo. Nós somos aí quase 300 famílias. A segurança das nossas famílias, da nossa casa, da nossa juventude, dos nossos trabalhos tem que estar no Senhor.
no Senhor que conduz todas as coisas e que nos convida a proclamar o reino de Deus, entendendo que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós somos escolhidos do Senhor. A parábola compara o reino dos céus com um banquete de festa ao qual todos são convidados. É engraçado, mas não sem exigências. O convite é para todos, mas exige um traje. É exigido um traje específico. O nosso traje é o traje de santidade. No dia de ontem, nós tivemos a graça de termos a beatificação do Carlo Acutis, um jovem de 15 anos, que em tudo viveu na alegria, teve uma vida farta, uma vida de uma família que nada faltou, mas ele tinha um olhar sempre voltado para o Senhor. E tinha com certeza as trajes de santidade, o desejo de santidade, de fazer tudo o que for possível para levar a palavra. Disseram que quando o Carlos Acutis morreu, muitos mendigos apareceram no seu velório, porque ele dava alimento com 15 anos de idade. Olha a diferença que esse menino, 15 anos, quando ele faleceu. E o Papa decretou como beato da igreja, Beato Carlo Acutis, e já pediu para ser celebrado cada vez no dia 12 de outubro. Então vai ser para nós brasileiros estarmos bem atentos para não, porque é a festa da padroeira do Brasil, mas vamos sempre lembrar deste beato que já será santo. Tem muitas, já tem muitos processos abertos, quer dizer, não reabertos, abertos, fazendo avaliação. Esse jovem usou os trajes devidos. Os primeiros convidados sou eu, Padre Bruno, somos as lideranças do povo. Os primeiros são os responsáveis pela sociedade justa, fraterna, solidária, o qual nós temos que corresponder. Você, todos nós. Porque a salvação é para todos. Por isso que o Evangelho termina, e para mim é algo bem forte quando diz: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que é que nessa 28ª semana nós temos que mergulhar? Nessas 3 grandes certezas. A primeira leitura, que o Senhor tem um projeto de felicidade para cada um de nós. A segunda leitura, que nós temos que nos firmar cada vez mais naquele que nos fortalece. Aquele que nos dá força e saber que com Ele tudo, sem Ele nada. E uma vez a gente vive isso intensamente, mergulhamos na proclamação do reino de Deus e não percamos tempo, porque todos são convidados. O Senhor que põe fim à desonra do povo, prepara Padre Bruno e você para o banquete na sua casa, para celebrarmos a salvação. A igreja, o qual nós fazemos parte. Nós somos igreja. Eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. A igreja missionária, porque lembremos que nós estamos no mês de outubro. 3 meses para encerrar o ano. Esse mês de outubro, o mês missionário, o Padre Bruno inclusive tem pedido isso para dedicarmos ao Pai. Mês de novembro ao Filho. Mês de dezembro ao Espírito Santo. Neste mês de outubro, que é o mês missionário, a igreja missionária precisa compartilhar as dificuldades da humanidade e anunciar a alegria e a esperança do Evangelho pelas ruas e pelas encruzilhadas. Eu estava falando hoje com Paulo, é um filho espiritual que Deus me deu, e nós estávamos falando sobre situações de evangelização, de trazer pessoas, o que fazer, como trazer o jovem, como fazer com que ele... E aí, em uma determinada situação, nós falamos o seguinte: a gente tem feito o que pode ser feito, mas exige uma necessidade de decisão da pessoa. Mas nós precisamos anunciar com a nossa vida, com a nossa história, como trazer para Jesus, como falar de Jesus, como entrar nas encruzilhadas, como evangelizar, porque a salvação é para todos. Todos são chamados, e é o grande desafio. Por isso que revestidos
do compromisso com o reino, porque olha, eu poderia celebrar a missa como eu iria celebrar em casa, como eu estou aqui, eu, minha mãe e Paulo somos nós três, mas dentro de mim existe um senso de responsabilidade e um compromisso. Eu fico no desejo, né? Eu precisei diminuir as lives, foi pedido que eu diminuísse, eu diminuí as lives, as transmissões. Por mim eu fazia muito mais, vem o cansaço, vem as exigências comunitárias, o contexto de uma comunidade que eu vivo, né? Mas dentro de mim existe um compromisso, mas esse compromisso tem que ser com você também. Eu e você, revestidos do compromisso com o reino, é preciso acolhermos a palavra que nos fortalece e que nos convida à união com o Filho de Deus, num banquete regado com muita alegria, com muita fé e com muita fé.